Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje estamos falando aqui com o prefeito de Valinhos, o senhor Dr. Orestes Previtali. Bom, a gente estava falando sobre a questão de saúde no bloco anterior, muito boa explicação que o senhor deu aqui para nós a respeito do coronavírus e tudo mais. Mas, prefeito, em toda essa situação envolvendo a questão da saúde, nós podemos considerar que esse seria o seu maior desafio dentro da gestão ou não? É um desafio no quesito saúde pública, né? A gestão ela não aborda simplesmente a saúde, né? A administração pública ela não se paralisa por conta de um problema na saúde. Logicamente que você incrementa, você aumenta a dificuldade para a resolução do problema. No entanto, todas as demais áreas da prefeitura continuam, a cidade continua viva. Com, sem ou apesar do coronavírus, a cidade tem que continuar. Ela continua suas atividades de limpeza pública, obras, né, as questões tributárias, fazendárias, educação, o próprio atendimento na saúde, né, mobilidade urbana, né, enfim. A cidade continua, a prefeitura continua trabalhando, né, para que a prefeitura tem que trabalhar para que a cidade possa continuar acontecendo, né. Então, é mais um desafio, né, dentro da saúde será mais um desafio. Por enquanto, essa é a forma como a gente está encarando isso, com atenção, né, com a devida cautela, toda a prudência, né, e precaução no entorno da doença, mas com responsabilidade para lidar com isso, mas com tranquilidade também, né? Como eu disse, até o momento não há motivo para pânico. É preocupante? Sim. Temos que estar atentos? Sim. Poderá se transformar em algo pior? Alguns técnicos afirmam que sim. Já foi taxada pela própria Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Pandemia é uma doença presente em todos os continentes. Entendeu? Sim. Então, leva a esse título de pandemia. Sendo assim, nós temos que estar atentos, mas com prudência, com calma para lidar com isso. Como eu disse, é mais um desafio. O senhor acha que a figura do prefeito hoje mudou diante de uma administração? Ele tem que passar a ser muito mais hoje um gestor, né, podemos dizer assim, do que, na verdade, um funcionário público que está, né? Será que deu para entender? Deu sim, deu. Eu vejo de algumas formas essa situação. Primeiro, quando se fala de saúde, eu carrego um peso um pouco maior que os demais prefeitos, por ser médico. É verdade. Então, existe uma cobrança muito maior. Poxa, ele é médico, tem que entender de saúde. Pois é. Então, nós acabamos tendo uma cobrança muito maior em cima disso. Mas isso só nos faz ser mais responsáveis com a questão saúde, né? Nós vivemos um momento também, o período que estamos vivendo, uma das maiores, se não a maior crise econômica que o país já viveu. Né? Paralelo a isso, nós estamos vivendo aí uma crise institucional. Nós temos um descrédito generalizado nas instituições mãe, né, do país, Supremo, Tribunal Federal. Quando você observa aquilo que a mídia social irresponsável, né, a forma como trata, né, essas entidades maiores, né, de forma desrespeitosa, então você tem de fato uma crise institucional. Ela tem destruído as instituições hoje. Exatamente. Tem várias facetas, mas uma das piores que a gente assiste é a questão da polarização política que se faz também em torno disso. Isso desune o país, né? Desune os brasileiros, né? Quando você tem um problema, né? É como na sua casa, né? Se você tem uma crise financeira que seja dentro da sua casa, a pior coisa que pode acontecer é você ter um problema conjugal, brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com o filho, com a sogra, aí a coisa azeda, ela fica pior, né? E é o que a gente está assistindo. A forma de sair mais rapidamente disso é uma união pelo país, né? Um entendimento de que as instituições, com todos os defeitos que elas possam ter, apresentar ali, elas são as instituições legítimas do país, representantes do país. E elas têm que ser respeitadas, né? O presidente da República tem que ser respeitado, o Supremo Tribunal Federal tem que ser respeitado, né? E tem que haver essa união no entorno do país para que todos nós... O que é o país? O país sou eu, você, somos nós somos o país. O país ele não acontece lá em Brasília, o país acontece aqui em Valinhos, né, na nossa cidade. Sim.
Então, é importante que haja esse entendimento, para que a gente possa sair desse período ruim, turbulento. Nós vivemos um país aí com mais de 3 milhões de desempregados, registrados aí no CAGED, né, que faz o cálculo aí dos empregados e desempregados do país, né? Fora o pessoal que ainda está aí na economia informal também, né? Então, é um momento difícil, economicamente difícil. Isso faz com que o administrador público ele seja cobrado cada vez mais, porque o indivíduo, voltando para a saúde, a primeira coisa, o indivíduo quando se torna desempregado, a primeira coisa que ele faz é parar de pagar o plano de saúde. O ano passado nós tivemos pelo menos 2.000 pessoas que deixaram de ter plano de saúde em Valinhos. Uma cidade com 127 mil habitantes, 2.000, metade deles tinham plano de saúde, dessa metade, né, 2.000 deixaram de ter. Então veja, é um volume bastante grande, esse pessoal cai na rede pública, sobrecarrega. E era um pessoal que estava acostumado a usar o plano de saúde. E aí passa a viver uma nova realidade da saúde pública. Que a saúde pública não é esse bicho feio que muitos querem fazer acreditar, né? Não é assim. Tá? Tem as suas dificuldades pelo subfinanciamento, né? Por tudo isso, mas ela funciona bem. Agora, o indivíduo ele vive uma realidade diferente e ele passa a usar a saúde pública, daí ele se torna um crítico daquilo, né? E a cobrança é diretamente nas costas do prefeito. Você tem períodos aí de chuva, como nós tivemos aqui, esse mês de fevereiro passado, foi um absurdo o volume de chuva num determinado período de tempo que aconteceu. Essa chuvarada toda aí causa enchente, causa inundação. Veja o que aconteceu nas cidades no entorno aqui, destruição. Sim. Nós ainda, né, graças a Deus, acabamos passando por esse período com mínimas complicações. Mas a chuva em excesso abre buraco para a cidade inteira. Sim. Né? Abre buraco, o mato cresce, dificulta. Leva a ponte, enfim. Derruba a ponte, enfim. É transtorno, é transtorno. E tudo isso onera o município. E o cidadão se sente comprimido nessa história, né? Porque ele é cidadão, ele é um contribuinte e ele, com toda razão, espera que ele seja atendido rapidamente. Só que existe a limitação do município, da edilidade da prefeitura, conseguir dar a resposta tão rápido como é merecido, né? E aí a cobrança é maior. Aí tudo isso cai aonde? Nas costas do prefeito, que é o chefe do executivo local, né? Ninguém tem acesso tão fácil ao governador, ao presidente, mas encontra o prefeito na missa, encontra o prefeito no mercado, né, na festinha de aniversário ali, né? Ainda mais uma cidade como Valinhos, né, que não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena, é muito fácil você ter o contato com o prefeito, você encontrá-lo. E daí a cobrança ser muito mais incisiva, né? O cidadão liga na sua casa, identifica seu número ali na lista telefônica, liga, né? Sabe onde você trabalha, eu estou lá no meu consultório, então se não me encontra na prefeitura, vai até meu consultório, se queixar de alguma coisa. É isso aí. Então, a cobrança ela é muito mais incisiva. É difícil? Em alguns momentos difícil, né? Mas a gente tem a forma de lidar com isso, sabemos aonde nos metemos, ninguém nos empurrou lá para dentro, né? Nós buscamos esse posto de chefe do executivo. E ele traz uma série de responsabilidades, traz essas cobranças todas consigo. Bom, até para emendar um pouquinho a respeito disso que o senhor está falando, a gente vê muitas cidades aí com dificuldades financeiras, né? A mídia sempre está destacando em relação a isso daí. Com problemas para honrar simplesmente compromisso com o servidor público, principalmente nessas crises como o senhor está falando aí, a respeito de pagar o salário e também pagar as empresas que prestam serviço para o município. Como é que está Valinhos hoje? Diferente do que estava em 2017, em janeiro de 2017. Quando assumimos a administração, nós tínhamos uma dívida de curto prazo aí que passava dos 170 milhões de reais. Para um orçamento naquela ocasião, em torno de 500 milhões ano. Ou seja, você tinha 30%, 40% quase do orçamento para o ano todo comprometido com uma dívida de curto prazo. Nossa, é enorme. Valinhos não era bom pagador. O comércio local não queria vender para Valinhos, né? Outras empresas, né, fornecedoras não entregavam, não queriam sequer dar um orçamento para você preparar uma licitação. Nós tivemos muita dificuldade com isso, muita dificuldade mesmo, né? Mas conseguimos organizar, né? Pagamos essas dívidas de curto prazo, algumas parceladas, outras à vista. Estamos honrando todos esses parcelamentos.
No início, em 2017, você deve se lembrar que vários municípios aqui da região virou uma moda, né, o decreto de calamidade financeira. É verdade. Né? Isso é uma figura jurídica não existente, isso não existe em lugar nenhum, calamidade financeira. Né? Esses prefeitos serão penalizados por isso, porque foram atitudes utilizadas para tentar driblar um processo licitatório, né? Fazer uma compra emergencial, deixar de pagar isso ou pagar aquilo, para tentar viabilizar o município. Foi um caminho que alguns adotaram. Eu não adotei isso aqui em Valinhos. Eu preferi seguir a receita tradicional. Vamos economizar, vamos fechar a mão aí, tá? Economizar onde der, vamos manter os serviços essenciais funcionando, funcionário pago em dia, porque o funcionário é o atendente do cidadão. Né? O médico atende o cidadão. O agente administrativo ali está lá batendo carimbo, está recebendo documento, está protocolando isso, ele atende o cidadão. Né? Então, ele também é um cidadão e ele tem o seu direito ao salário. E nós, desde aquele momento, mantivemos o pagamento em dia. Quando vários municípios do nosso entorno não pagaram o 13º, atrasaram o pagamento do salário no mês de dezembro, nós quitamos todos esses compromissos religiosamente em dia. Nada mais do que obrigação da prefeitura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma empresa, naquele momento, quebrada. Uma empresa falida, quase. Né? Mas mesmo assim nós conseguimos superar. Nós tínhamos um problema gravíssimo, que era a não regularidade previdenciária da prefeitura. Né? A prefeitura ela tem um instituto previdenciário próprio, chamado ValePrev. Sim. E dentro da legislação é necessário estar em dia com a contribuição patronal ao Instituto Previdenciário. São os aposentados, né? Que tem que receber. Mas não é só isso. Não se resume ao salário, que é o mais importante ali para o indivíduo, é isso, é receber a sua aposentadoria. É a sobrevida dele, é de origem alimentar essa verba. O indivíduo precisa comer. Né? Mas ela vai mais longe. Existe uma coisa que se chama certidão de regularidade previdenciária. Sem ela, o município é inviável. O município não consegue se movimentar, não consegue receber uma emenda parlamentar, não consegue receber um projeto do governo estadual, do governo federal, né? Um convênio não se faz. Então, você inviabiliza o município. Então, foi necessário também a tratativa da regularização previdenciária. Fizemos isso também, tornamos o município viável. Conseguimos a nossa certidão negativa de débito. Valinhos não tinha isso. Hoje, Valinhos ainda tem um grau de endividamento bastante alto, que você não tem ainda capacidade para pleitear um empréstimo, por exemplo. Sim. Nós temos que diminuir, baixar a nossa dívida, porque nós não tínhamos só aquela dívida de curto prazo, nós temos uma dívida antiga, a famosa dívida do século tal, né, que hoje, de fato, ela é uma dívida impagável. Né? Nós estamos pagando parcelamentos, prestações dessa dívida já há muitos e muitos anos, décadas pagando isso aí. Na verdade, efetivamente, essa dívida já foi paga. Se não uma, pelo menos 2 vezes já foi paga. E Valinhos é o único município no país com essa característica de dívida. Nós já fizemos várias tratativas junto ao Ministério da Fazenda, na época, né? Para tentar, a Secretaria do Tesouro Nacional, para tentar viabilizar uma nova forma de parcelamento, de repactuação dessa dívida. Não conseguimos, não tivemos êxito até o momento. Então, nós vivemos ainda numa situação muito delicada. Por isso, a necessidade de, desde o início de 2017, estabelecermos ali uma política dura, uma política firme. Foi uma política difícil? Foi, porque foi a política do não. Não dá, não posso, não faço. Não tenho condição. O não, ele nunca é simpático, mas foi o necessário para que nós pudéssemos sair daquela situação de crise e chegarmos onde estamos hoje, pelo menos numa situação mais confortável. O município viabilizado, a questão previdenciária acertada, a questão da certidão negativa de débito em ordem, os salários em dia, fornecedores em dia. Bom, esse é a programação nacional que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.